Olá pessoal, depois de algum tempo trazendo atualizações do sistema, como tá indo. Se eu não me engano, no último vídeo eu falei que eu tava fazendo um teste do GH, de acordo com o seu Paulo, do canal GH Gups. Eu aderi aos parâmetros de água com GH elevado, não tão elevado assim, de 6 pontos de GH, e eu tenho percebido uma melhora boa na reprodução dos peixes, no comportamento, na saúde em geral. Também não tenho muitas fatalidades, né, dos peixes. Então eu acredito que tenha funcionado para mim. E hoje os aquários aqui estão com uma quantidade boa de peixes. Agora eu vou começar a tentar fazer algumas seleções. Como eu sempre digo, nada profissional. É mais um hobby mesmo, então são experiências que eu gosto de fazer, mais do que ficar reproduzindo peixe que já tenha genética. Eu quero experimentar e testar e assim por diante. Atualizando aqui também o meu sistema, ele tá todo interligado. Então você vê aqui, por exemplo, nesse aquário de baixo, eu tenho uma bomba. Aqui foi um mini canister interno, um filtro interno que eu desenvolvi usando impressão 3D. Então a água entra por aqui e ela vai subindo até a bomba. Em cada compartimento desse eu tenho mídia biológica, cerâmica. E então é um filtro interno que eu desenvolvi. Aí a bomba, através dessa mangueira, ela manda água para esse primeiro aquário. Aqui eu tenho um outro filtro que eu fiz um teste, um filtro impressão 3D também, filtro de ar. Então tem a mangueirinha de ar aqui. E deixa eu entrar na frente para tirar o reflexo. Aqui entra o ar, né? E vai puxando. Aqui é uma esponja que está fazendo a filtragem desse aquário. Tem funcionado bem, mas tem outras versões que eu vou mostrar aqui também. Então o que acontece? A água entra aqui, vai elevar o nível desse aquário. Então, deixa eu tirar essa lâmpada. Então, aqui eu desenvolvi, se vocês podem perceber no último vídeo, que eu tinha esses U invertido aqui de cano, né? Que são 2 joelhos e um pedaço de cano que fica abaixo do nível da água. Uma vez que o cano esteja completamente cheio de água, quando o nível desse aquário sobe, a diferença e a gravidade vai empurrar a água pelo cano para o outro aquário. Então eles vão manter o nível. E assim por diante. Então, se vocês lembrarem, nos últimos vídeos eu tinha esse U invertido interligando todos os aquários. Uma diferença que eu fiz foi desenvolver essas, digamos, vou chamar de luvas aqui, ou botas, né? Que geralmente o pessoal que tem SAMP usa, né? Então o que acontece? Eu posso retirar esse U invertido da água ou esvaziar o aquário completamente e ele não vai perder o poder de sucção. Por quê? Porque eu tenho água nesses 2 compartimentos vermelhos. Então a água aqui dentro do cano, ela se mantém. Uma vez que o nível da água atinja esse primeiro, vai continuar. Então o cano não perde o poder de sucção. Então isso se mantém interligado. Eu posso fazer uma TPA totalmente desse aquário aqui, trocar toda a água dele, e quando a água encher novamente, ele vai continuar trabalhando normalmente. Igual se eu tirasse aqui o invertido, sem esses apetrechos aqui, ele perderia água e consequentemente
Se eu me distraísse, ia transbordar esse aquário, porque ele não ia passar água para o outro lado, e assim por diante. Então aqui são 2 canos. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui para mostrar. Eu não vou ter nenhum para mostrar no momento, mas se vocês acharem interessante, eu posso mostrar como é dentro aqui desse apetrecho. E essa parte preta aqui é só uma gradezinha, né, para evitar de puxar peixe, né? Porque eu imprimi depois, por isso que é de outra cor, eu só encaixei em cima. Só para manter os peixes sem ficar passando de um aquário pro outro. Aí aqui também tem um filtro desse mesmo tipo de ar, a mangueirinha entra no filtro e puxa. Lá atrás eu tenho o mesmo tipo de overflow. Aí aqui nesse aquário eu já tenho outro tipo de filtro que eu fiz. Aqui eu tenho mídias biológicas, dá pra ver, tá um pouco sujo. E aqui eu tenho uns saquinhos com dolomita, para elevar o pH da água, que ele tava ficando ácido. Então para elevar o pH, tá em torno de 6.8, eu pretendo deixar 7 a 7.2. Então eu tô colocando os saquinhos aos poucos para ir elevando o pH. Então aqui é um filtro, né, a mesma mangueirinha que vem aqui desse cano. Aí eu tenho os registros e esse cano vai pro meu compressor. É pequenininho, mas dá conta. Se eu não aumentar muito a quantidade de aquários, ele dá conta. Então aqui eu tenho esse filtro, né? É a mesma coisa. Ele simplesmente suga o ar de baixo. Então ele suga a água de baixo, né? Então a água entra, passa pelas mídias e é expelida pelo cano aqui. Tem funcionado bem também. Mesma coisa, overflow. Aqui eu também, o mesmo tipo de filtro, que é o de mídia. Aqui o último aquário. Aqui eu tenho alguns red golds, que são fêmeas, né, que é um macho. Eu comprei alguns peixes, pet shop mesmo. E aí eu percebi que tinha alguns golds, Então eu fui selecionando, agora eu quero manter uma linhagem só desses red golds aqui, ó. O corpo dele, né, a base da cor do corpo é gold, né, que é esse mais amarelinho. E eu quero manter um red aqui. Enfim. Aí aqui um outro dispositivo que eu fiz, que é um overflow. O princípio é o mesmo desse, só que o que acontece aqui, eu tenho um aqui que não está sendo usado. Ó, esse mesmo. O que acontece? Eu encaixo ele aqui. A água vai entrar nesse primeiro compartimento. Esse compartimento que está aqui dentro. E aí o que acontece? Eu cortei esse caninho que liga os dois compartimentos. Ao invés de eu usar cano, sai mais caro, dá mais trabalho. Simplesmente eu corto o caninho, eu meço o caninho aqui, corto em diagonal, né, para não entupir eles no fundo, né? Então o que acontece? A água bate no nível, entra ali. Uma vez que o cano, essa mangueirinha esteja com água, ele vai manter o nível nos dois compartimentos. Então o nível se mantém aqui, porém eu tenho essa saída de água. Então a água vai subindo e vai retornando por essa mangueirinha até o aquário de baixo. E aí o ciclo vai se mantendo. Então aqui a água desce, cai aqui. É o mesmo princípio do overflow. Digamos que eu pudesse ter um sump aqui embaixo. Então a água vai passando e vai descendo até lá embaixo. E aqui o princípio é o mesmo. Venho com esses... Aqui tá invertido, né? Porque a água tá indo de um lugar pro outro, então... Mas o princípio é o mesmo.
E aí vem por esses overflows de um aquário para o outro, o nível vai se mantendo. O nível vai se mantendo. Aqui é uma outra versão que eu testei, tudo impressão 3D, tá? Então uma outra versão que eu testei, mas funciona da mesma forma. E aqui é uma outra versão, que é uma versão mais nova do overflow. É o mesmo daquele branco, só que ele funciona também de um aquário para o outro, não necessariamente ele precisa ter uma mangueirinha ligada aqui. Então eu mantive o mesmo design para reaproveitar. Então acontece a mesma coisa, entra aqui, passa pela mangueira, né, o excesso de água do nível aqui, e vai vir para esse aquário. E aqui no final tem um último, aqui também um filtro, da mesma forma. Aqui eu tenho esses filtros de ar com mídia. Aqui eu só coloquei dolomita para aumentar o pH. Então chegando aqui, a última parte, a água vai retornar para onde? Compartimento da bomba. E aí vai ficar em ciclo essa água. Então todos os aquários aqui são interligados. Eu pretendo voltar a utilizar essas torneiras aqui, que eu já tenho o sistema pronto, ó, dessas torneiras. Eu pretendo voltar a usar a torneira com esse SAMP aqui que eu tenho aqui embaixo, está inutilizado no momento, não está sendo utilizado. E aí, para cada aquário eu vou colocar nesse sistema aqui. Então, um overflow lá no fundo do aquário com uma mangueira que vai para um cano de captação de água que vai retornar para o SAMP. Então é um projeto futuro e eu vou postar aqui para vocês. Então chegou aqui no último compartimento, a água vai voltar lá para o primeiro e o ciclo vai se mantendo. Aí aqui uma feature que eu fiz, uma coisa que eu estava sentindo falta, por exemplo, aqui eu coloquei cascudos, dá pra ver ele aqui embaixo, ó. Esse cascudo aqui, tem um cascudo. Eu tô revezando ele, então eu coloquei ele aqui umas 2 semanas atrás nesse aquário. Ele faz uma limpeza bem legal. E aí depois eu vou passando ele para os outros aquários. Então, o cascudo faz bastante sujeiras, você pode ver aqui. Aí, por exemplo, eu quero sugar essas fezes aqui do cascudo. Eu posso simplesmente pegar minha mangueirinha aqui de sucção, fazer uma sinfonagem no fundo, a água vai baixar e a água uma hora vai parar de chegar aqui, né? Porque vai baixar os níveis aqui. Então o que acontece? Eu coloquei aquela boia ali, aquela mini boia, boia de filtro, aqueles filtros de barro. Então eu escolhi um nível ali que eu acho ok. Eu não quero deixar muito alto, porque senão o fluxo de água aumenta muito e não dá conta, esses overflows que eu desenhei não dão conta do volume de água. Eu posso fazer maior, mas eu não quero no momento, porque a bomba também não é tão forte. Enfim, então uma vez que eu puxo dessa água aqui, desse aquário por exemplo, eu puxei, tirei metade dele, fez uma sucção do fundo. Com o tempo ele vai começar a encher de novo com a água desse compartimento. Então o nível aqui vai baixar e aí a bomba ali, a boia vai baixar aqui também e vai começar a liberar água. Não sei se dá pra ver, começa a liberar água. Também eu fiz ali um adaptador para mangueira. Esse adaptador ali é um adaptador que eu fiz em impressão 3D, coloquei com uma ventosa ali. E aí essa mangueira é a que vai para uma torneira aqui também. Aí esse adaptador também fiz impressão 3D e coloquei um registro ali. Então tá ligado. Eu abri esse bem pouquinho, mas tá ligada a água. Então uma vez que, quando evaporar também, né? Às vezes evapora muita água quando tá muito calor. Então o nível vai se mantendo ali, deixando os peixes
Os parâmetros de água é estável também, né? Porque como eu estou usando minerais na água, se a água baixar muito, os minerais, a concentração de minerais tende a aumentar. Então, para manter estável, eu adicionei essa boia. Então tá aí, pessoal, a atualização. Pode ver que tem bastante peixes. Aqui são mosaicos. Aqui eu não sei exatamente, mas eu creio que são mosaicos. São peixes novos, estou esperando crescer. Aqui são reds. Só tem fêmeas aqui por enquanto. Aqui também são reds, estou esperando crescer. Aqui são os gold reds. Mosaicos, só tem fêmeas. Aqui foi... tá misturado, aqui foi um monte de peixe que eu peguei e juntei aqui. Aí tô esperando crescer, tirando os machos. Aqui são... tem uma fêmea yellow, micarife, talvez. E eu tenho reds gold também. Aqui são machos. Não, são fêmeas de mosaico. Eu coloquei um red aqui para ver o que sai. Então eu gosto de fazer experiência. Coloquei esse red aí para ver o que sai. Aqui são machos que eu não estou usando. A maioria tem alguns mosaicos, mas a maioria é red. E aqui eu tenho uma fêmea yellow, que eu estou fazendo uma outra experiência com 2 machos mosaicos. E é isso, pessoal. Se quiserem saber mais detalhes sobre os equipamentos aí que eu estou usando, esses overflows, qualquer dúvida pode mandar aí nos comentários, ou vou estar mais ativo para responder vocês. Até o próximo vídeo. Obrigado.